De acordo com a estimativa da Agência Internacional para Pesquisa sobre Câncer, mais de 9,6 milhões de pessoas no mundo morreram devido a algum tipo de câncer em 2018. Fevereiro é mês de conscientização redobrada. Foi lançada a campanha de prevenção e combate à leucemia e a campanha mundial de combate ao câncer. Mas por que essas campanhas são tão importantes? É sobre isso que vamos falar hoje. Eu recebo o oncologista André Murad. E você, lembrando, nessa quarta-feira, a gente está ao vivo. Você pode participar com a gente pelo WhatsApp, 984029756, mandando sua pergunta, o seu comentário. O doutor André responde daqui a pouquinho. Tudo bem, doutor André? Tudo, Márcia. Prazer estar aqui. Mais uma vez, obrigada por ter vindo, prazer ter você. E realmente essas campanhas que a gente está vivendo, cada mês um tipo de campanha para alertar a gente de alguma área da nossa vida. Ao longo do ano, a gente tem várias campanhas e fevereiro realmente agora foi escolhido para essa campanha de conscientização e prevenção e combate ao câncer e à leucemia, né? Qual a importância dessas campanhas, doutor André? Eu acho que a informação é a ferramenta principal que nós temos para lidar com o problema. E junto com os avanços que nós obtivemos nas últimas décadas para tratamento de vários tipos de câncer, incluindo a leucemia, a gente tem hoje tratamentos extremamente eficientes. Temos o transplante de medula, que revolucionou e determinou altíssimos índices de cura para leucemias agudas, leucemias crônicas. Essas leucemias, no passado, elas eram doenças fatais, né? E vários tipos de câncer também, hoje, nós temos uma taxa de cura bastante razoável devido ao tratamento. Agora, obviamente, Márcia, quanto mais precocemente nós detectamos a doença, maiores as chances de cura. Então, a gente fala muito de notícias ruins sobre câncer. Você colocou aí 6 milhões de mortes, a gente já tem dados até mais recentes mostrando que essa mortalidade já está hoje no mundo em torno de 8 milhões. Mas a gente tem um dado positivo. Todos os esforços eles estão sendo recompensados. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, nos últimos 20 anos, nós tivemos uma redução da mortalidade por câncer de 20% a menos. É ótimo, né? O que significa isso? 2 milhões e 500 mil americanos a menos de morte. Sim. 2 milhões e 500 mil americanos morreram menos, vamos dizer assim, ou não morreram de câncer devido a esses avanços. Porque toda vez que há uma campanha, as pessoas começam a pensar em fazer seus check-ups, em fazer um exame. Puxa, eu estou sentindo assim, então eu vou procurar um médico, porque a gente tem, principalmente no Brasil, essa péssima tendência, o péssimo hábito de procurar um médico só quando já está com muita dor ou alguma coisa incomodando demais. E, infelizmente, né, doutor André, muitos tipos de cânceres, eles são silenciosos. A pessoa não sabe que está com uma doença até que, quando descobre, já está num estágio mais avançado. O que a chance de cura diminui cada vez mais e o tratamento fica cada vez mais invasivo, não é isso? Esse ponto é muito importante, né? Eu costumo dizer que o câncer, ele não tem sinais e sintomas próprios do câncer. Os sinais e sintomas de câncer se confundem com de doenças benignas, alteração do hábito intestinal, enjoo, dor de cabeça, falta de ar, tosse, secreção, perda de peso, febre. O que chama a atenção para câncer, Márcia, é a persistência, é a recorrência, é a intermitência. Então, se a pessoa tem uma dor de estômago, durante 2 dias essa dor desaparece, provavelmente foi por um processo benigno. Mas se essa dor está persistindo 15, 20 dias, o brasileiro tem uma péssima mania de se automedicar. Então, ele vai ao balcão da farmácia, pede uma sugestão, ou então algum vizinho, algum parente tomou alguma coisa, e ele se medica e realmente o sintoma diminui ou desaparece. Mas a doença está ali e ela não vai embora, ela, pelo contrário, de forma silenciosa, ela vai progredindo. Muitas vezes, quando nós detectamos, já está na fase que nós chamamos de metástase. Né? Exatamente. O tempo é um agente fundamental numa luta contra um câncer, né? Quanto mais o tempo passa sem o tratamento, pior, porque pode acontecer, como você disse, quando chega no momento já há metástase. Quando chega, eu vou até pular, a gente está meio que invertendo aqui, né? Mas quando chega... até porque pessoas às vezes ficam meio desesperadas quando ouvem isso. Mas quando chega no momento que o médico diz, fez os exames e falou, olha, você já tem metástases em várias partes do corpo. Isso significa já que não tem mais volta ou ainda há chances, doutor André? Ainda há chances, né? O fato do paciente já apresentar metástase não significa sentença de morte. Existem vários tumores em que, mesmo nos casos de metástase, eles são ainda curáveis.
Exemplo, linfomas, exemplo, câncer de intestino, exemplo, próprio câncer de mama. Eu tenho algumas pacientes que chegaram à fase de metástase e já têm 7, 8, 9, 10 anos livres de doença. Então, alguns tipos de câncer de pulmão, hoje, com o tratamento mais moderno, principalmente com as chamadas drogas-alvo moleculares e principalmente a imunoterapia, meio que a gente cronifica a doença. Então, a doença não incomoda o doente mantém essa doença estável. E eu tenho paciente, por exemplo, há quase 5 anos, fazendo imunoterapia para um câncer de pulmão que já era metastático. E ele trabalha, ele convive bem. Então, esse é o conceito atual. Muitas vezes a gente não consegue curar, mas a gente está cronificando a doença. Como se fosse um diabetes, como se fosse uma pressão alta. A doença fica, vamos dizer, controlada durante longos períodos de tempo. Ela não foi curada, mas também não progrediu. É como você citou o caso da hipertensão, diabetes, é uma doença crônica, que é uma doença chamada uma doença que não tem cura. Você vai viver com ela para sempre, conviver com ela para sempre. O ideal é que viva da melhor maneira possível, com uma qualidade de vida, né, doutor André? E que normalmente acontece, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que eu suspendi a imunoterapia e a doença continua controlada. Porque, normalmente, o que a imunoterapia faz? Ela ensina o seu glóbulo branco, o seu linfócito, a atacar a doença. E o linfócito ele é igual a uma bicicleta. Você aprendeu a andar de bicicleta, você nunca mais esquece. E a gente tem linfócitos, Márcia, que duram 50 anos, 60 anos. A minha vida do linfócito T é em torno de 45 anos. Olha. Então, esse linfócito aprendeu a entender que aquela célula é uma célula normal, aprendeu a atacá-la, e ele fica igual um cão, né, que a gente coloca para tomar conta da casa. Ele aparece alguma coisa diferente, ele vai lá e elimina. Então, eu tenho pacientes com câncer de pulmão, tenho pacientes com linfomas, em que eu já suspendi o tratamento, já era uma doença muito avançada, a doença ela controlou e o paciente vive bem sem, inclusive, o próprio tratamento. Né? Isso, no passado, a gente não via. Graças a Deus pelo desenvolvimento da tecnologia, da ciência aí para nos ajudar, né, doutor André? Bom, a leucemia, existem vários tipos de leucemia, né? Às vezes a gente recebe notícias da pessoa que descobriu a doença, 2 meses depois, infelizmente, ela faleceu. Existem leucemias mais graves ou mais agressivas, cânceres também, né? Existem alguns que já vêm de uma forma mais agressiva. Isso é o tipo de câncer, ele tem a ver também com o organismo da pessoa, uma combinação de fatores. O que significa isso, doutor André? Então, isso tem a ver com a rapidez da multiplicação das células. Então, as células tumorais são células que não respondem mais ao mecanismo de controle. Todas as células nossas, elas sabem exatamente quando elas vão multiplicar. A célula do câncer, ela começa a se multiplicar desordenadamente e o ritmo, a velocidade é que determina essa gravidade. Então, a leucemia, por exemplo, nós temos 2 grandes grupos de leucemias, as agudas e as crônicas. As crônicas, geralmente, são doenças de pessoas mais velhas. Adultos jovens, a leucemia mieloide, e adultos mais velhos, a linfóide. Já as leucemias agudas, Márcia, elas são extremamente rápidas. Elas podem matar em questão de dias ou semanas, se você não ataca convenientemente. Então, por exemplo, as leucemias linfoblásticas são as mais comuns nas crianças. É o câncer mais comum da criança. E hoje elas são altamente curáveis. Então, as leucemias linfoblásticas, elas são curadas em cerca de 70% a 80% dos casos. Que não pelo tratamento convencional, muitas vezes até pelo transplante. As mieloblásticas, elas acontecem em crianças e em adultos também. Elas têm uma porcentagem de cura um pouco menor, mas hoje também elas são altamente curáveis, principalmente quando você lança a mão do transplante de medula. Ótimo. Bom, a gente vai continuar conversando, a gente tem muita coisa para conversar ainda, mas a gente vai conferir agora o relato da Cris. Ela fez tratamento contra um câncer de mama. Fala, Cris. Olá, eu sou a Cris e eu estou aqui gravando esse vídeo porque eu preciso contar para as pessoas que sim, o câncer tem cura e eu venci ele. Eu tive câncer de mama, recebi a notícia de que tinha essa doença poucos dias depois que o meu irmão mais velho, o Ney, havia falecido por conta de um câncer de laringe. Eu fiquei aterrorizada. Quando eu cheguei na minha primeira sessão de radioterapia, o que me surpreendeu foi a tristeza que parecia que imperava ali. Aquele silêncio. E eu
sabe, sempre fui muito sarrista, muito alegre. Tinha um senhorzinho aguardando, eu comecei a conversar com ele, nós viramos grandes amigos, a galera do meu horário virou uma galera animada, a gente contava piada, a gente brincava do que é o que é, eu imitava Gretchen, eu fazia tudo que eu achava que poderia alegrar aquele pessoal. Quando se falou em câncer, automaticamente as pessoas pensam em morte. Como aconteceu comigo quando tive a notícia? E eu sou a prova de que não necessariamente está ligado à morte. Eu venci, outras pessoas venceram, outras poderão vencer. Muito bom, Cris, que bom. A gente fica muito feliz de ouvir o seu depoimento e que você fique cada dia melhor aí. Deus te abençoe, viu, querida? Oi, Márcia, tema do programa muito bom. Perdi meu pai com essa doença. Como filha, eu tenho chance de ter também a Sandra Gomes, de Barra de São Francisco, Espírito Santo. Beijo, Sandra. Beijo para você, bem carinhoso. E, doutor André, o que a genética tem a ver? Tem a ver. É difícil eu falar porque eu não sei que tipo de câncer o pai teve. Às vezes, por exemplo, o pai teve um câncer de pulmão porque fumava. Então, é um fator ambiental. Agora, mais ou menos 15% dos cânceres, Márcia, eles são hereditários. Ou seja, você nasce já com um defeito genético herdado pelo pai, pela mãe ou pelos dois, e esse defeito genético faz com que aquela célula, ela, como eu disse, ela passa a perder o seu mecanismo de controle, né? Então ela começa a se multiplicar desordenadamente, etc. A boa notícia é que hoje a gente consegue detectar essas síndromes através de um teste muito simples, que é um teste na saliva que a gente faz, e a gente determina exatamente qual é a mutação e, a partir daí, quais são os cuidados que a pessoa tem que ter. Então, nós fazemos todo um programa de prevenção, que envolve desde mudança de hábitos alimentares, exercício físico, evitar alguns fatores que causam câncer, como cigarro, bebida alcoólica, etc., controle de peso. Mas, muitas vezes, a gente pode usar até um mecanismo de uma cirurgia, que nós chamamos de redutor de risco. Então, por exemplo, remoção preventiva das mamas, remoção preventiva dos ovários, remoção preventiva da tireoide ou do intestino grosso ou do estômago. Então, hoje, tudo isso é possível. Então, como é que uma pessoa suspeita que ela possa ter uma síndrome hereditária? Vários casos de câncer na família, quer dizer, parentes próximos, com idade abaixo de 55 anos. Então, o câncer, normalmente, é uma doença de gente mais velha. Quando ele acontece em pessoas novas, isso é uma dica para que possa ser hereditário. E se você tiver, você não tem que se desesperar. Hoje a gente tem todo um processo de prevenção. Daí a importância da detecção. Okay. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que têm uma síndrome chamada síndrome de Lynch, que predispõe a câncer de intestino e útero, mais comumente. Essas pessoas estão tomando aspirina. A aspirina previne câncer, é um exemplo. Olha só. Então, existem medidas preventivas. Ok. Né? Muito bom, doutor André. Obrigada mais uma vez, por enquanto também, né? Porque a gente vai continuar essa conversa depois. Tem muitas perguntas chegando também, mas antes disso, a Gláucia também foi diagnosticada com câncer, no caso dela, a leucemia. E, felizmente, ela conseguiu vencer a doença. Olá, eu sou Gláucia Maria Pia Maia de Souza. E nos idos de 1990, no exame periódico de saúde do Banco do Brasil, eu fui detectada que meus exames de sangue estavam com problemas. Os médicos resolveram me encaminhar para Belo Horizonte. Me indicaram o Dr. André Márcio Murad, que me atendeu, fez vários exames procurando a razão, se era lúpus, se era AIDS, e detectou que eu estava com leucemia aguda promielocíclica M3 e que precisava urgentemente começar o tratamento. A minha medula já estava completamente 80% contaminada e eu comecei o tratamento em Belo Horizonte, depois fui internada no Hospital das Clínicas. Foi um tratamento difícil, sofrido, uma quimioterapia das pesadas. Foi com grata surpresa que minha medula, sem
precisar de transplante, houve a pega. E hoje eu agradeço a Deus, a doutora André. Eu já estou com 67 anos, pude formar meus filhos, conheci meus 7 netos e levo uma vida feliz e tranquila. Que bom, Glaucia. A doutora André está aqui todo feliz. A Glaucia foi minha paciente, ela também agradeceu você ali, né, doutora André? Que bom. Uma bênção. Bênção demais, né? Poder curtir a família, os filhos, os netos. E vai, pelo que eu estou vendo aí, curtir até os bisnetos, viu, Glaucia? Porque você está muito jovem e muito saudável, graças a Deus. O médico é uma parte importantíssima nesse processo, mas não vou nem deixar você falar agora, você vai só receber aí os louros, sim, porque eu tenho que ir para a culinária obedecendo a minha chefe, mas depois do intervalo, depois no próximo bloco, a gente vai continuar falando com o doutor André sobre esse assunto. Você pode continuar mandando sua pergunta, tem perguntas chegando, vai dar tempo da gente fazê-las para o doutor André, tá bom? Porque agora a gente tem que ir para a culinária, porque a gente tem uma receita que faz parte. A alimentação é importantíssima para a nossa saúde, para prevenir vários tipos de doença, inclusive o câncer também, né? Como é que tem sido a sua alimentação? Você se enche de gordura, de fritura, de açúcar? Como que é? A obesidade, né, doutor André, é um fator de risco para todo tipo de câncer, a gente pode dizer, né? Praticamente todos. Agora ele está com medo de falar, tadinho, mas pode falar. Eu falo que ele não vai falar, aí eu pergunto para ele, que apresentadora doida. Mas é porque eu quero despertar você a prestar atenção na sua alimentação e na alimentação da sua família, tá, gente? Alimentação saudável, às vezes ela dá um pouco mais de trabalho do que a alimentação, claro, do junk food, da comida, do fast food, da comida fácil, que você compra congelada, que você passa no sanduíche. Isso pode acontecer, só que de vez em quando. Mas quem vai falar mais ainda pra gente sobre isso é a Patrícia Orzil. Ela é NutriChef e, além de falar, ela vai ensinar o passo a passo do peixe assado com crosta de castanhas e brócolis, ao alho ainda por cima, né? Só ingredientes ótimos para a saúde. E ela vai contar pra gente também por que da escolha desses ingredientes e quais os benefícios dele. Vamos lá? Agora! Ei, Patrícia. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, e você? Obrigada ótimo. por ter vindo. Imagina, que agradeço. Delícia ter você e trazendo essa receita super saudável, né? Isso. Fala pra gente um pouquinho desses ingredientes aqui. Então, eu escolhi essa receita porque praticamente todos os ingredientes têm antioxidantes e são ingredientes anti-inflamatórios. E isso ajuda muito a combater os radicais livres, né, nas células, impedindo delas envelhecerem. E isso mantendo as células saudáveis, você consegue combater o câncer, né? É uma das formas. Sim, verdade. E o anti-inflamatório também ajuda muito a fortalecer o sistema imune. Verdade. Então, quem está em tratamento, se tiver uma alimentação baseada nesses alimentos, consegue, né, um estilo de vida mais saudável e ajudar a combater a doença. É verdade. A gente sabe que quando a gente está com a imunidade é como se fosse uma proteção, né, que a gente tem dentro do nosso organismo. Quando a gente está com a imunidade baixa, a gente gripa muito fácil. Exatamente. A gente tem várias coisinhas. Outro dia eu cheguei de viagem para e falei assim, nossa, ficou um mês de férias e volta cansada. Fisicamente eu voltei muito cansada. E eu tive uma herpes que eu nunca tive na minha vida, herpes. É que você acaba comendo fora da rotina. E a imunidade estava baixa, estava dormindo mal, você dorme fora de casa há muito tempo, você não... Então, assim, dormir bem, alimentação saudável e atividade física, esse é um tripé fundamental para a gente ter força no nosso organismo, né? Para combater doenças mesmo das mais simples, uma gripe que seja. Que dirá, então, uma doença mais grave como o câncer. Então, se a gente quiser fortalecer o nosso organismo, a gente precisa cuidar desse tripé aí direitinho, né? Ter preferência alimentos orgânicos, né? Evitando todos os venenos que tem por aí. Sim, é verdade. Vamos começar, então? Sim, é muito simples. O peixe é com crosta de castanha, então a gente vai começar pela crosta, tá? Então, os ingredientes, nós temos aqui a castanha do Pará, que é super rica em selênio. Eu amo. Que é um mineral super antioxidante. Aqui a gente tem a farinha de castanha de caju, que também é uma oleaginosa, super rica. E a pessoa, às vezes, não precisa comprar pronto, ela pode só bater, né? Pode, a castanha de caju inteira, se estiver em casa, põe ela inteirinha aqui que ela vai virar farinha, junto com a outra castanha. Isso aqui é farinha de coco,
que também é um super alimento, rico em gordura boa. Delícia. Aqui a gente tem a cúrcuma, que é super anti-inflamatória, ajuda muito na imunidade. Verdade. Esse é um temperinho pronto que eu compro em lojas de produtos a granel, que é de limão com ervas. Eu acho que dá um tchan muito legal para a receita. Mas se não tiver, pode usar ervinhas e raspinha de limão, que dá mais ou menos o mesmo efeito. E a manteiga, que vai dar a liga e um gostinho especial, né? Delícia. É uma manteiguinha. É bom demais, né? Enquanto você bate, vou deixar o pessoal anotar a receita. Tá, joia. Bom? A gente ficar com barulhinho só para nós. A receita na tela para você. Muito bom. Cheirosa, né, Tati? É, muito delícia. Muito aromática, né? Muito. E a questão do sal, nesse temperinho meu pronto de limão e ervas, ele já vem temperado com um pouquinho de sal. Tá. Então é sempre bom dar uma experimentada para saber se falta um pouquinho de sal, tá? Corrigir, né? Se precisar. Licença. Fique à vontade. Todo mundo que cozinha tem que experimentar, né? Falta tem uma jeito. pitadinha. Então eu vou colocar aqui só um pouquinho. Em casa. Delícia. E a pessoa pode usar o sal que ela quiser, né? De preferência sal dela. Rosa, né? Moidinho na hora. É super especial também. Prontinha, a nossa crosta tá pronta. Agora a gente vai pro peixe, para temperar o peixe. A gente vai usar aqui esse travessa para assar o peixe. Eu vou untar ela com um pouquinho de azeite. Isso é o quê? Robalo? Esse é pescada amarela. É um peixe do mar, um peixe branco, sem espinho. E ele é super... Como é que eu falo? Super leve, assim, o sabor, sabe? Não tem um sabor forte. Ai, que bom. E ele é mais altinho, mas dá pra fazer com tilápia, com badejo, com peixe que você preferir. Delícia. Tá? Aí eu vou colocar ele aqui. A gente que tá aqui, né, em BH, muita gente não tem muito hábito de comer peixe, mas o peixe é essencial, né? A gente tem que procurar a boa procedência, claro, porque peixe é perigoso. Você não vai comprar peixe em qualquer lugar. E se você estiver aí perto das Três Marias, das lagoas, que a gente tem tanta região aqui que cultiva, que tem né, tilápias e outros tipos de peixe. Truta, nossa, truta é bom demais, uma delícia, né? Aproveite. E um salmão também, para quem tiver o pessoal ver melhor. acesso, é muito rico em ômega 3, Sim. né? Que também agrega muito no tratamento do câncer. O atum, né? Atum também. Vou colocar uma pimentinha do reino, que eu acho que não pode faltar. É verdade. E as pessoas sempre pensam que peixe é super complicado de fazer, ao contrário, né? Quando você tem um filé de peixe, às vezes você vai tirar o espinho, vai dar trabalho. Mas quando você já tem um filé do peixe, é muito fácil de fazer. Você coloca essas ervinhas maravilhosas, essa crosta maravilhosa que a Patrícia fez aqui. Ou se você não tiver a crosta, o próprio peixe no forno, azeite, uma sal, cebola, pimenta do reino. Pimentão no fundo. Legumes, né? Uns legumes super agregam também. E agora eu só vou arrumar a crostinha por cima dos filés, tá? E aqui é bem artesanal mesmo, sem preocupar de cair para os lados. O importante é deixar cada filé com bastante crostinha para ficar bem crocante depois. Que delícia. E vai para o forno, fica quanto tempo no forno? Fica 15 a 20 minutos, dependendo do tamanho do seu peixe, da altura. Tá. Forno pré-aquecido, 180 graus? Forno pré-aquecido, 180 a 200 graus. Delícia. O William tá mostrando ali que a crosta fica
intacta lá, gente. Dá realmente uma crosta douradinha, linda, deliciosa com certeza. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta para finalizar aqui a receita, tá, Paty? Tá ok. Obrigada, querida. Bom demais, gente. É tanta dica boa, tanta informação importante. Tem mais, não acabou não. Estamos só na metade. Tem muito mais para você daqui a pouco. Pode continuar mandando sua pergunta. Doutor André Murat, que é oncologista, está respondendo sobre câncer, sobre tratamento, prevenção, etc. Tem palavra, vamos provar comida, tudo isso daqui a pouco. Até já. Já estamos de volta aqui na cozinha. Eu tô aqui com a NutriChef Patrícia, que ensinou a gente a fazer o peixe com crosta de ervas. De ervas, não. De castanhas. De castanhas, desculpa, porque tem uma coisinha de ervinha ali. Mas de castanhas. Está no forno já. Ele fica quantos minutos no forno? 15 a 20 minutos, dependendo do tamanho e da altura do peixe. Tá, ótimo. Forno médio. E agora você vai ensinar a gente a fazer o brócolis. O acompanhamento, um acompanhamento bem leve, né? E super saudável, porque o brócolis é ótimo para a saúde, né? Com alho, né? E esse brócolis eu não cozinho. Ele cozinha só na frigideira mesmo, ele é salteado para ficar mais al dente. E isso também é importante, né? Para manter as vitaminas, os minerais. Então a gente esquenta a frigideira, deixa o fogo um pouquinho mais alto só para dar esquentar. Um azeitezinho e a gente já coloca o alho. O alho a gente não deixa dourar assim muito na hora que coloca, porque depois ele vai dourando junto com o brócolis, para não ficar muito tostado. Delícia. E eu já coloco o brócolis, só vou aumentar um tiquinho aqui. Tem que aumentar, porque senão ele demora. Depois você pode até baixar se você quiser, Paty, mas se você quiser aumentar mais. E a gente também, né, Paty, a gente não tem... Eu ensino isso para as minhas filhas e falo com as pessoas assim, a gente não pode comer só o que a gente gosta. Eu, por exemplo, não sou fã de brócolis, mas eu como brócolis. Por quê? Porque é ótimo para a saúde. Então, a gente tem mania de rejeitar aquilo que o paladar não gosta, sem saber o tanto que é importante para a saúde. Como, na verdade, bem menos do que eu deveria. Mas a Bárbara, você pode comer o meu, Bárbara tá falando no meu ouvido aqui que ela ama brócolis. É sempre bom experimentar, né? Vai que dessa forma você nunca comeu e gosta. Pois eu gosto com alho, então eu gosto assim, eu não sou apaixonada, realmente eu não sou. Mas é importantíssimo para a saúde. E eu tempero sempre só com sal e pimenta, porque eu gosto de um tempero mais básico. E às vezes umas ervinhas também. Bom demais. E só o alho já dá todo, né? Para quem gosta de alho, eu gosto muito de alho. O alho é ótimo também. Aí aqui ele fica uns 10 minutinhos, que ele vai cozinhando um pouco mais devagar, né? Tá, isso. E você vai dando uma regadinha, como você está fazendo agora, só né? Para não ficar muito sequinho. Azeite não ficar sequinho e tendo paciência um pouquinho, né? Isso. Maravilha. Se a pessoa tiver com pressa, ela pode dar um choque térmico nele, né? Ferventa rapidinho na... Dá uma branqueada, que a gente chama. Uma água fervendo, depois põe na água fria, que ele vai ficar verdinho. E depois passa só aqui. salteia com um pouquinho de alho. Isso. Bom demais. Fica muito bom também. Então tá bom, Paty, a gente vai depois voltar para provar essas delícias, viu? Tá certo. Obrigada. Bom demais, gente, delícia. Bom, tem muitas perguntas chegando pro doutor André, mas antes eu quero te dar um recado. Olha, eu tô muito feliz porque já está chegando o dia da nossa viagem a Israel. Você que acompanha o programa sabe que eu tô indo com liderando uma caravana para Israel. Vai ser minha terceira vez lá na Terra Santa. As 2 outras vezes que eu fui, você pode inclusive achar no YouTube, procurar Sempre Feliz em Israel. Eu fiz 4 programas especiais lá em Israel, que é uma viagem maravilhosa. Uma viagem para a gente que quer conhecer os lugares que a gente estuda na Bíblia, né? Que descrevem na Bíblia as passagens maravilhosas de Jesus e de todo o povo ali. É maravilhoso, mas ela tem muito mais ainda além disso, né? A gastronomia é maravilhosa, que inclusive é uma das comidas mais saudáveis, né? Aquela comida mediterrânea, que é muito peixe, frutas, legumes, castanhas, pães super leves e saudáveis, lugares lindos. E Israel é um país, né, tão pequenininho e tão rico, e ensina pra gente, ensina para o mundo inteiro tantas lições de aproveitamento da
terra, do pouco que eles têm, da água. Então, assim, gente, é uma aula que você tem quando você vai a Israel, em todas as matérias, né? Então, é sensacional essa viagem. Eu convido muito você, é uma experiência única em Israel, ir a Israel. E a gente ainda tem algumas vagas e ainda dá tempo de você vir com a gente. Não é um grupo muito grande, que é muito gostoso também. A viagem fica mais rápida, mais prática, assim, é rápida lá dentro, né? Coisa de sair, de entrar. Então, ainda dá tempo de você ir a Israel comigo. Então, entre no site clviagens.com.br ou pelo telefone que está aí na sua tela, procure mais informações. É excelente preço, não é uma viagem muito longa, você não vai precisar de muito tempo fora, às vezes, do trabalho. Então, é uma viagem maravilhosa para a gente estar junto lá, tá bom? A gente está falando no programa de hoje sobre a campanha de prevenção e combate ao câncer, vários tipos de câncer, né? Eu estou recebendo o Dr. André Murat, é um oncologista, e ele está respondendo aqui as perguntas dos telespectadores. Vocês que sabem que toda quarta-feira a gente está ao vivo, né? E hoje não é diferente, a gente está aqui recebendo os seus recados pelo nosso WhatsApp. Deixa eu rapidamente ler aqui mais um. Esse daqui, na verdade, é na cozinha. Olá, no programa Sempre Feliz, a apresentadora Márcia usa panelas lindíssimas e saudáveis, cor de rosa, lilás, onde eu posso comprá-las. Parabéns pelo programa tão instrutivo. Muito obrigada. Pena que veio sem um nome. Próxima vez você coloque seu nome, por favor, e a cidade de onde você está assistindo a gente pelo 24 ou DDD, então é do estado do Rio de Janeiro, não é? Ou o Espírito Santo também tem, o Espírito Santo é 27, né? Então, essas panelas são da 100% marca própria. Você tem vários shoppings aí do Brasil. Obrigada, viu, querida? Bom, vamos lá para mais uma pergunta para o doutor André. Ô, gente, aqui eu tenho uma reclamação de que o programa não passa lá em Curitiba. Tá, vamos lá. A Sirlene Braga, a doutora André, parece que é aqui mesmo de Belo Horizonte, ela diz: olá, Márcia, meu sobrinho tem câncer no intestino, ele está com 20 anos. Eu gostaria de saber se tem cura, já está com metástase. Um beijo para você e para o seu sobrinho, viu, Sirlene? Márcia, é difícil dizer assim, né? Mas potencialmente sim, né? Hoje os tratamentos para câncer no intestino, eles são extremamente eficientes. Agora, chama atenção a idade. Eu acho que existe uma alta probabilidade desse câncer ter sido hereditário, ou seja, ele nasceu com uma mutação, uma alteração genética que predispôs tão precocemente, talvez ele tenha tido pólipos, etc., que culminaram nesse câncer. Então, é bom verificar essa questão hereditária também. Hoje, a gente tem um grupo de especialistas chamado de oncogeneticistas, eu sou um deles, em que a gente se dedica ao estudo da genética associada ao câncer. Então, a gente tem profissionais que podem ajudá-la nesse sentido. Joia. Bom, a gente vai ver agora, doutora André, juntos a história da Arlete. Ela enfrentou um câncer de mama e conta como foi o tratamento. Vai, Arlete. Meu nome é Arlete Graciosi da Silva, eu sou profissional da enfermagem aqui de São Paulo. E eu tive um diagnóstico de câncer de mama em 2017. A partir desse diagnóstico, me foi pedido que eu explicasse como eu venci o câncer. Bom, eu venci o câncer fazendo uma outra opção de vida. Eu fiz a opção de ser feliz, mesmo com diagnóstico, mesmo com tratamento e mesmo sabendo de tudo que eu iria passar, de tudo que eu passei. Mesmo assim, eu fiz a opção de continuar com a minha vida, com as coisas que me faziam felizes e para principalmente quebrar o estereótipo de que a pessoa com câncer, ela precisa necessariamente sofrer. Ela precisa ter dor, ela precisa ter depressão, ela não precisa. Durante o meu tratamento, eu saí, passeei, festei bastante, viajei, saltei de paraquedas. Gente, é delicioso saltar de paraquedas, viu? E eu tô fazendo esse relato porque desde que eu tô inserida pessoalmente nessa história de câncer, eu faço muita questão de quebrar, eu luto o que eu posso para quebrar o estigma de doente de câncer, né? O diagnóstico não é uma sentença de morte.
E para mim foi uma sentença de alegria, de felicidade. Eu fui muito feliz durante o meu tratamento inteiro. Que bom, Arlete, coisa linda, depoimento lindo, corajoso, feliz. A gente vê realmente que você está feliz no seu rosto e a vida é feita muito de escolhas, né, doutor André? Você escolheu a melhor parte, escolheu ser feliz, escolheu estar alegre, apesar de... E realmente não existem esses rótulos, esses estigmas, esses tabus todos, jogar por terra. Que bom, continue nessa luta, sendo esse instrumento aí de Deus para abençoar as outras pessoas que estão passando por esse momento, muitas vezes de uma forma tão diferente, né? E que bom, viu? A gente ficou muito feliz mesmo. Um beijo para você e sucesso cada vez mais aí na sua vida. E a ciência hoje se rende, né, às escrituras e comprova como a fé, a meditação, o alto astral diante da doença, inclusive, facilita o tratamento, diminui a toxicidade, melhora os efeitos colaterais. Então, tem todo um efeito comprovadamente positivo no tratamento. Verdade, é científico mesmo. Bom, Márcia, uma bênção como sempre, um tema delicado e tão bem tratado é a Nalva de Ribeiro, Jacutinga, Minas Gerais. Nalva Ribeiro, de Jacutinga, Minas Gerais. Beijos, beijos para você também, Nalva. Obrigada pelo carinho. Vamos lá nas perguntas. Meu nome é Jussara, de Belo Horizonte. Eu tive lipossarcoma na coxa em 2009, graças a Deus estou curada. Fui submetida a uma cirurgia de retirada do tumor, fiz todo o tratamento, já estou bem. Agora ela está falando que o pai do filho dela faleceu com câncer de mama. Olha só, o que é bom a gente falar também, né, doutor André? E metástase no pulmão. Na família dele faleceram com ele mais 2 irmãs. O filho dela, com 24 anos, preciso saber como ajudar a prevenir. Um beijo para você, querida. Obrigada pelos seus relatos, viu? Então, essa situação lembra muito uma mutação de alguns genes da família que nós chamamos de BRCA, que gera, inclusive, câncer de mama no homem. E, além de câncer de mama, você pode ter algum tipo de sarcoma, você pode ter câncer de próstata, você pode ter câncer de ovário e câncer de pâncreas, são os mais comuns. Hoje, o diagnóstico é simples. Através de um teste ou no sangue ou na saliva, nós detectamos a mutação e, a partir daí, nós vamos fazer todo um trabalho preventivo, que envolve, desde, às vezes, alguma cirurgia de retirada de algum órgão, por exemplo, ovário, mama, até mesmo você iniciar mais precocemente os exames de rastreamento. A dieta, acho que vocês foram extremamente felizes na escolha do cardápio de hoje. Peixe, que é rico em ômega 3, castanha, que é rica em zinco, brócolis, que é rico num antioxidante poderosíssimo, que chama indol-cabinol. Então, essa alimentação é a alimentação que evita... Alho. Então, essa é a alimentação que evita câncer. Ela lembra muito a dieta mediterrânea. E que você usa bastante azeite, que é extremamente saudável, e você troca o sal, por exemplo, por ervas, que dão um gosto até melhor do que o sal. E o sal, infelizmente, em excesso, ele é cancerígeno e ele altera a pressão arterial, aumenta a pressão, e ele deve ser, na medida do possível, diminuído, até eliminado. Né? Joia, muito bom. Mais uma aula aqui com o doutor André. Bom, Ulisses foi diagnosticado com linfoma e narra pra gente todo o processo. Vai, Ulisses. Em 2017, em fevereiro, eu fui diagnosticado com linfoma de Hodgkin. Então, foi um diagnóstico desesperador. Eu entrei em depressão, mas fui procurar atendimento, fiz o tratamento com quimioterapia, um protocolo chamado ABVD e radioterapia. E aí eu entrei em remissão, eu curei o câncer. A remissão, na verdade, não é a cura do câncer, mas o período que você tem para que você esteja realmente curado. Ou seja, o período de remissão de quem não apresenta mais células tumorais depois de um tratamento é de 5 anos. Então, em março de 2018, quase a mesma data do diagnóstico do linfoma, eu tive uma recidiva, ou seja, o câncer voltou. E aí os médicos decidiram que eles iam fazer o transplante. Então fiz o ano inteiro uma preparação para esse transplante. Fiz quimioterapia para erradicar o câncer. O primeiro protocolo que eu usei não funcionou, foi a IGEV. Então as massas tumorais elas aumentaram. E logo depois a médica decidiu fazer uma imunoterapia que chama um medicamento chamado brentuximab. E aí eu entrei em remissão de novo. E fui para o transplante.
No transplante, eu fiquei internado em 2019, janeiro de 2019, começo de janeiro. E eu fiquei 28 dias. Confesso que não foi uma coisa boa. Foi uma coisa terrível. E traumatizante. Só que é um mal necessário. E eis que estou aqui hoje. Faz uma semana que eu saí da internação. Os momentos ruins e momentos bons, eles sempre irão passar. Então se apegue às pessoas que se importam, porque no fim elas são as únicas por ali. E aproveite os momentos felizes. Isso é garantia de felicidade e de perpetuar a sua vida. Obrigada, Ulisses. Muito obrigada, querido, por compartilhar a sua história, ainda muito recente, né? Mas a gente sabe que Deus tem vida para você, tem saúde para você e você vai ter muito sucesso nesse transplante, viu? A gente vai orar para que Deus abençoe mesmo esse transplante que você fez. E é isso aí, é curtir os momentos felizes das pessoas que nos amam e dedicar esse tempo a esse momento de felicidade que a gente tem, que Deus nos proporciona, né? Bom, eu estou aqui triste porque o tempo está voando, tem muitos recados, muitas perguntas. A Eleide de Brasília, eu vou resumir aqui porque é grande o texto, tá, Eleide? Ela fala que a gente estava falando sobre a campanha do governo, a gente estava falando sobre tudo isso, e ela diz que o governo também precisa facilitar o acesso ao atendimento, exames, cirurgias, campanhas devem ser para esse elo de procurar aí a felicidade. Obrigada, precisamos alertar e agir. Obrigada, Eleide. Realmente, às vezes, a gente vê que o nosso sistema é falho, às vezes lento, né? Nosso sistema único de saúde. A gente está deixando muito a desejar, né, Márcia? Infelizmente. É verdade. Aqui que adianta a gente falar que as mulheres precisam fazer uma mamografia se ela chega no hospital e não tem um mamógrafo para fazer, ou se tem um mamógrafo não tem quem leia, ou se tem quem lê, depois não tem quem faça a biópsia. Sim. Então é toda uma cadeia que precisa funcionar harmonicamente e isso, infelizmente, no Brasil ainda está longe do ideal. É verdade. Doutor André, pena que nosso tempo acabou. Muito obrigada, querido, por ter vindo. A gente sempre aprende muito com você aqui, com a sua presença. E a gente vai se encontrar ali para provar aquela receita super saudável, né? E você que mandou sua pergunta, infelizmente a gente não tem tempo agora. Vou só ler aqui rapidamente. A Márcia de Unai, equipe Cris Unai, Minas Gerais, mandou recado. A João Garcia, também de Saquarema, está fazendo perguntas, mas infelizmente a gente não dá tempo. E tem muitas pessoas também que eu não vou ter tempo nem de ler o nome, mas muito obrigada, porque o programa ao vivo, ele voa mais que os outros, ele passa muito rápido, mas a gente deseja, eu tenho certeza que através de tudo que o doutor André disse aqui, ele já respondeu muitas perguntas que vocês mandaram e que vocês também procurem aí o médico da sua cidade para que você esclareça também suas dúvidas, ok? Bom, as sucessivas tragédias que aconteceram recentemente no Brasil trazem uma reflexão. Vamos ver. O ano de 2019 mal começou e já foi marcado por muita dor. Vai ser difícil esquecer a imagem da barragem em Brumadinho se rompendo e levando tudo que estava pela frente. A lama acabou com a vida por onde passou. O mundo viu a dor de muitas Marias, de centenas de famílias inteiras arrasadas pelo trágico rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Vale. Logo em seguida, o país, ainda em luto, recebeu a triste notícia de que no Rio de Janeiro, 10 jovens tiveram o sonho de se tornar jogadores de futebol interrompido. O incêndio no centro de treinamento do Flamengo fez o país chorar de novo. Um aparelho de ar-condicionado é a provável causa. O clube tinha autorização da prefeitura para usar a área como estacionamento, mas instalou uma estrutura adaptada para servir como dormitório dos atletas. O fogo começou na madrugada. Os bombeiros foram acionados pouco depois das 5 horas da manhã e quando chegaram ao centro de treinamento do Flamengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, encontraram um alojamento destinado a atletas da base consumido pelas chamas. Sofrendo com o impacto da perda dos jovens atletas e com lágrimas nos olhos,
3 dias após a tragédia no Ninho do Urubu, os brasileiros foram surpreendidos com a repentina morte do jornalista Ricardo Boechat em um acidente de helicóptero. Somente o consolo do Espírito Santo pode apaziguar a dor de um país inteiro. A Bíblia nos diz que não há provação maior do que podemos suportar. Mesmo com o coração em pedaços, devemos crer que Deus está no controle e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Realmente, né, gente? São tantas situações, não só, claro, foi citado o nome do Boechat por ele ser conhecido, mas o piloto também, Ronaldo, do helicóptero e tantas... E hoje também faleceu uma das participantes do Fat Family, né? Aquele grupo de família que canta tão maravilhosamente, a Daisy, que é a que tinha a voz mais poderosa, mais forte, afinadíssima, uma voz assim, né, que a gente ficava todo mundo boquiaberto quando ela começava a cantar. Ela faleceu hoje também, inclusive vítima, né, de um câncer, lutando aí algum tempo contra um câncer, mas eu imagino que o Coral do Céu, que não precisa de ninguém, mas ele foi agraciado hoje com a voz dela, já um irmão, né, um dos irmãos já está lá, cantando lá no coro do céu, mas são tantas situações que fazem com que a gente reflita, né? Eu tive uma experiência, no sábado anterior à morte dos meninos do Flamengo, eu tive um sonho. Eu não tenho muitos sonhos de Deus, mas os que eu tenho certeza que são de Deus, porque eu não esqueço mais. E eu sonhei que tinha acontecido uma tragédia na escola das minhas filhas e que 10 crianças haviam morrido. E eu estava indo desesperada para lá para saber se o nome das minhas filhas estava na lista. E eu cheguei lá, me falaram que não, que o nome delas não estava na lista, mas eu continuei angustiada pelas outras mães que porventura haviam perdido seus filhos. E passaram-se alguns dias, aconteceu essa tragédia lá no centro de treinamento do Flamengo, 10 crianças praticamente, né, morreram ali. E naquele dia, quando eu tive aquele sonho, eu comecei a orar mais e levantei um clamor maior pelas crianças que estavam voltando à escola, pelos professores, os diretores, por funcionários das escolas do Brasil inteiro que estavam retornando para as aulas. Nós precisamos orar muito. Eu quero refletir com você. Eclesiastes 7:2 diz o seguinte: é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, onde há festa, porque naquela onde há festa está o fim de onde há luto, na verdade, está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam no seu coração. Aqui a Bíblia está dizendo o seguinte, que quando há luto, quando há tristeza, há reflexão, né? Você consegue refletir sobre a sua própria vida. O que você está fazendo da sua vida? Como você está vivendo os seus dias? A gente está falando aqui sobre a parte que a gente tem que fazer na nossa vida, de cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, de atividade física, para que a gente faça a nossa parte e quando vier alguma coisa, vem uma fatalidade. Não algo que eu participei, cooperei para que aquilo acontecesse. Como eu cuido, como eu vivo os meus relacionamentos. Sabe o que tem que acontecer hoje? Perdão. Não deixa para perdoar amanhã quem você já está protelando há muito tempo. Perdoe hoje, ame hoje, curta as pessoas que você ama hoje. Sabe, a gente não pode deixar para depois muitas coisas. Eu preciso só de mais um minuto, Mari, por favor, só para encerrar isso. Eu gosto muito de postar nos meus stories da minha casa, eu vejo o sol nasce atrás da minha janela. Eu moro num lugar alto, eu vejo a montanha bem pertinho de mim. E quando eu estou agora, por causa de horário de verão, né? Eu acordo para as minhas filhas indo para a escola e ainda o sol não nasceu, ele não subiu ainda. E o céu fica tão maravilhoso, rosa, e vai misturando de cor, e eu gosto muito de postar. Porque o dia que eu falo assim, não vou hoje, eu não vou tirar foto, não vou postar, no outro dia amanhece nublado, tudo fechado, eu fico assim, puxa, eu perdi aquele espetáculo, sabe? Eu passei perto da minha casa, tem um parquinho, um dia tinha uma árvore maravilhosa, enorme, com buganvílias rosas, lindíssima.
E eu falei assim, nossa, tem que parar para tirar uma foto dessa árvore. Não tinha tempo, corri. No outro dia não tinha uma florzinha lá a mais. Caíram todas aquelas folhas. Então, muitas coisas, muitas oportunidades, muitos momentos que nós deixamos para depois, nós poderemos não ter mais a oportunidade. Por isso, viva o hoje. Não fique ansioso pelo dia de amanhã. Não fique adiando para amanhã aquilo que você tem que fazer hoje, porque nós só temos nem o hoje para viver, é o agora. E que Deus te abençoe. Infelizmente, meu tempo acabou. Nós vamos provar e vamos orar. Pai, obrigada, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Nos ensinou mesmo a não estar ansiosos pelo dia de amanhã, mas Deus, o Senhor nos ensinou a olhar para os lírios, para os pássaros e saber que o Senhor cuida deles, o Senhor cuida muito mais ainda de nós, que somos a excelência da Tua criação. Muito obrigada, abençoa todos que estão nos vendo agora, que precisam de consolo do Teu Espírito, de fortaleza em momentos tão difíceis, de perda, de tristeza, todos de Brumadinho, todos esses que estão perdendo pessoas amadas aí, Deus, em todo o tempo existem pessoas indo e que nós possamos saber aproveitar melhor possível o dia, o momento, a hora que o Senhor tem nos dado para viver da melhor maneira possível. Muito obrigada pela vida do Dr. André, da Patrícia que estão no programa de hoje comigo, que a Tua bênção esteja sobre eles, suas famílias, seus projetos, seu trabalho, que em tudo eles sejam abençoados e abençoadores. Muito obrigada por este alimento, eu te peço agradecida no nome de Jesus. Amém. Recadinho, Pati, vou provar aqui rápido. Então, eu queria agradecer, Márcia. Hoje eu trabalho numa cozinha, eu comando uma cozinha num café. Fica na Savassi, chama Café do Empório. E lá a gente serve várias refeições saudáveis e a gente chama a nossa cozinha de cozinha inclusiva. Então, tem opção sem glúten, sem lactose, vegana, vegetariana, com carne, sem carne. Para todo mundo. Para todo mundo. E junto também eu tenho uma empresa de marmitinhas saudáveis, então são congelados e práticos pro dia a dia. Delícia, delícia. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.